E aí, pessoal? Hoje vamos falar sobre propriedades intensivas e extensivas. Propriedades extensivas são aquelas propriedades que dependem da massa da amostra e, quando juntas, elas são somadas. Propriedades intensivas são aquelas que não dependem da massa da amostra e, quando juntas, não são somadas. Vou citar aqui alguns exemplos de cada uma delas. Um exemplo de propriedade extensiva que nós temos é a massa. Se formos ver, por exemplo, temos aqui um caso de um copo com 47 gramas, outro copo com 36 gramas. Se pesarmos os dois copos, vamos ter 83 gramas, ou seja, a própria dependência da massa e quando juntas são somadas. Um outro exemplo é o número de mol, ou quantidade de matéria. Se pegarmos, por exemplo, 0,5 mol de alguma coisa mais 0,5 mol de alguma coisa, teremos ali como resultante 1 mol dele. Outro caso é a energia. Podemos ver que a energia se conserva. Então, peguei aqui um caso de conversão de energia potencial gravitacional e energia cinética. A energia ela vai se transformar e acaba sendo uma propriedade extensiva. Ela depende do quanto de massa nós vamos ter nesta queda e no caso da velocidade, ou seja, a energia potencial depende da massa, assim como a energia cinética. Já como exemplo de propriedades intensivas, podemos observar a temperatura. Então, imagine, por exemplo, a chama de um fogão a 130 graus Celsius. Se colocarmos uma panela à temperatura ambiente a 25 graus Celsius, essa temperatura não será somada. Vamos observar que a panela entrará em equilíbrio térmico com a chama do fogão e o conjunto todo vai ter uma temperatura de 130 graus Celsius. Outra propriedade intensiva que vamos ter é a densidade. Quando a gente mistura, por exemplo, água destilada e álcool, podemos ver que eles têm densidades distintas. A água, 1 kg por litro, e o álcool como 0,75 kg por litro. Ao juntar os dois, a nova densidade não será de 1,79 kg por litro, e sim um intermediário entre os dois. Outro exemplo é o ponto de ebulição. Peguei aqui os mesmos reagentes, no caso a água e o etanol, e podemos ver que quando misturamos dois, o ponto de ebulição ele é um intermediário entre os dois, e não a sua soma. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar aí nos comentários, e até o próximo vídeo.